Mais um estudo com o nosso Senhor Jesus. E o texto base para hoje está no livro de João, capítulo 1, do versículo 26 ao 34. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, e este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como um pombo e repousar sobre ele. E não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Então nós vemos aqui a continuação do texto, o testemunho de João Batista. Então nós vimos ontem sobre que João Batista, que ele veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. Nós vemos aqui que ele deu testemunho de Jesus. E aqui, continuando no texto, nós vemos que ele continua falando para aqueles fariseus que foram lá interrogar, perguntar para ele se ele era profeta, se ele era Elias. Então aqui nós vemos ele continuando, ele falando. Nós vemos o versículo 26, que ele diz que ele batiza com água, mas após ele vai vir outro que batiza com o Espírito Santo. Então esse que batiza com o Espírito Santo é Jesus. E ele batizava com água, mas vinha outro após ele. Ele fala que ele não conhecia Jesus, mas o sinal para que ele saber quem era Jesus é quando o Espírito Santo repousasse sobre ele como um pombo. Então ele falou que ele viu isso sobre Jesus. Ele não sabia quem era Jesus ainda. Então a partir do momento que ele fala aqui que ele não é digno de desatar as correias da sandália de Jesus, porque aqui ele coloca inferioridade, como ele é menor do que Jesus. Isso aqui é uma lição muito importante que nós aprendemos com João Batista, que nós nunca podemos se achar superior aos outros. Aqui nós vemos a humildade de João Batista, que ele colocando Jesus como maior que ele não era digno nem desatar as correias da sandália de Jesus. Mas mesmo assim Jesus pede para que ele batize Jesus. E quando Jesus é batizado, o Espírito Santo pousa sobre Jesus no formato de um pombo. Um pombo pousa. Então esse aí ele diz bem no finalzinho, no versículo 34. E vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então através disso ele teve certeza que Jesus era o Filho de Deus. Que ele já tinha falado de Jesus para aqueles que seguiam ele, para aqueles que batizavam, ele falava de Jesus. Mas aqui ele teve certeza que aquele era Jesus, porque o Espírito Santo repousou sobre ele. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu e repousou sobre ele, testificando que aquele era o Filho de Deus. Então que maravilhoso nós vemos aqui João Batista, ele vem preparar o caminho para a vinda de Jesus. Depois dele vem Jesus. E Jesus, então, quando ele é batizado, ele começa o ministério dele. Mas nós temos grandes lições que nós aprendemos com João Batista aqui. Que nós vemos aqui a humildade de João Batista para com Jesus, sabendo, e ele fala aqui que Jesus era antes dele. Porque o que ele quer dizer? A parte divina de Jesus, porque Jesus sempre existiu, ele era o verbo que se encarnou. Mas ele não estava nascendo ali, ele já era o verbo que se encarnou. Então Jesus sempre existiu, ele fala do divino, o Jesus Deus. Então nós vemos aqui no versículo 27, esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Então aqui vem após mim, que já foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Então aqui João Batista falando. Então ele fala aqui que Jesus já era antes dele, veio depois, mas já era antes, porque Jesus era o verbo. Continuando no versículo 28,
Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João Batista batizava, porque ele batizava, ele pregava o arrependimento para que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus, se consertassem, se arrependessem das suas falhas, chamando ao arrependimento para que quando Jesus viesse, ele estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. Continuando o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. Aqui ele só tinha visto Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Antes, no Antigo Testamento, eles sacrificavam os animais perfeitos, tinham animais perfeitos, eles sacrificavam em expiação do pecado. Então, Jesus, sendo o Cordeiro perfeito, depois de Jesus já não se sacrifica mais animais, porque Jesus é o Cordeiro perfeito que se entregou por amor de nós. Então, nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus, ele já se entregou como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. No versículo 30. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim. Vem um varão que já foi antes de mim, que ele já existia antes. Versículo 30, né? Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então aqui já está falando que Jesus veio depois dele, mas ele já era antes, porque Jesus sempre existiu. No versículo 31, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizo com água. Então João Batista batizava com água. 32, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desce do céu como um pombo e pousa sobre Jesus. Então, essa é a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Continuando no texto. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar, que é o Espírito Santo, com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem que falou para João Batista para ele batizar com água? Quem que fala com as pessoas? Quem que fala conosco quando a gente tem intimidade com Deus? É o Espírito Santo. Quanto mais eu busco em Deus, quanto mais eu busco conhecer a Deus, conhecer a Jesus, ter intimidade com Jesus, o Espírito Santo, ele fala comigo. Ele fala ao meu coração. Então, aqui quem que falou para João Batista sobre ele batizar com água e aquele que repousasse o Espírito Santo sobre ele era o Filho de Deus? Foi o próprio Espírito Santo que fala para João Batista, porque João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Ele era cheio do Espírito Santo. Então aqui o próprio Espírito Santo que passa essa informação, fala para ele sobre Jesus. Então aqui quando nós vemos aqui, quando Jesus chega perto dele, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Mas ele não conhecia Jesus, mas ele já fala deixa eu ver aqui, no versículo 29, no dia seguinte João viu a Jesus. Aqui ele não tinha visto, aqui é a primeira vez que ele vê, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o próprio Espírito Santo fala para ele sobre Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. E o que eu aprendo aqui? Qual é a grande lição que eu aprendo aqui com João Batista e com Jesus? Que nós precisamos ter intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus eu tenho, quanto mais eu buscar a conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo, eu vou sendo cheia do Espírito Santo. E quanto mais cheia do Espírito Santo eu for, ele fala comigo, o Espírito Santo fala comigo. Ele fala com você, mas nós precisamos desejar conhecer ele melhor, ter intimidade com ele, querer conhecer ele melhor, ter esse desejo no nosso coração. Aí sim ele fala conosco. Ele fala de várias formas ao nosso coração. E a gente sente muito forte quando ele fala com a gente. Muitas vezes a gente está perguntando por algo, está buscando por algo, e a gente tem aquela resposta clara no nosso coração, de que é o Espírito Santo que está nos respondendo. Mas para isso nós precisamos ter intimidade, nós precisamos conhecer ele melhor. Buscar a ter um relacionamento com Deus, conhecer as Escrituras, ler as Escrituras, saber como que eu vou conhecer Jesus se eu não ler as Escrituras, não buscar conhecer Ele.
É como uma pessoa. Se eu não me aproximar de uma pessoa, não tem como eu conhecer ela. Eu vou ter que me aproximar dela, conversar com ela, saber do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, só assim eu conheço uma pessoa. E com Deus não é diferente. Eu tenho que ter tempo diário de conversa com Ele, conversar com Ele, para eu saber qual é a vontade dele para a minha vida. E aqui nós vemos que João Batista ele é cheio do Espírito Santo, porque ele veio e cumpriu sua missão, ele fez a vontade de Deus. Ele viveu perto de Deus. E para nós estarmos perto de Deus, nós temos que estar falando com Ele todos os dias. Reservar um tempo no nosso dia para falar com Ele, para conversar com Ele, para saber a vontade dEle para as nossas vidas. Aí sim nós seremos cheios do Espírito Santo e Ele vai falar conosco, assim como falou com João Batista, Ele vai falar conosco. Então para encerrar esse texto aqui, nós vemos então que João Batista veio antes preparar o caminho e após ele veio Jesus. João Batista batizava com água e Jesus batiza com o Espírito Santo. É isso que nós aprendemos nesse texto, finalizando sobre o testemunho de João Batista, que João Batista testemunhou sobre Jesus, que ele não era Elias, ele não é profeta, mas o mais importante viria após ele, que era Jesus, que era o Messias, o Cristo, que vinha após ele. Amém? Agora, se puder, neste momento, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, toca no coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, abre o entendimento, Pai, para que ela tenha desejo de conhecer melhor, desejo de ser transformada pelo Senhor. Pai, que o Senhor esteja tocando, Senhor, curando, sarando, libertando. Em nome de Jesus, dá entendimento para aqueles que não conhecem a Tua Palavra, não têm entendimento da Sua Palavra. Dá entendimento para que eles venham querer estar mais perto de Ti. Aproxima as pessoas do Teu reino, Pai querido, para que eles tenham amor pela Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração que está precisando do Senhor. Senhor Espírito Santo, visita e enche esses corações de paz, de amor, e porque a cada dia mais eles queiram estar na Tua presença, Pai querido. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.